Quando pensamos nas principais adaptações cinematográficas de super-heróis dos quadrinhos, é fácil lembrar dos exemplos mais extremos. Entre os melhores, logo nos vem à mente clássicos como o Superman o filme, o Cavaleiro das Trevas, Homem-Aranha 2 ou Logan. Quanto aos exemplos mais esdrúxulos, temos aqueles que a má fama os precede, como Mulher Gato, Batman e Robin, Capitão América de 1990 e Quarteto Fantástico de 2015. No entanto, existe um grupo curioso de adaptações que, embora consideradas ruins por uma maioria, possuem uma legião de admiradores que reconhecem as diversas falhas, mas consideram que estas não se sobressaem às suas virtudes. Devido a isso, filmes como A Liga Extraordinária, Constantine, Motoqueiro Fantasma e Demolidor recebem hoje quase um status cult, sendo defendidos por diversos cinéfilos que os consideram como obras incompreendidas. No caso do Homem Sem Medo da Marvel, a história ainda deu muito o que falar. Lançado no início da Era de Ouro dos quadrinhos no cinema, tudo indicava para um sucesso garantido. O personagem, criado por Stan Lee e Bill Everett nos anos 60, ganhou o gosto do público graças ao seu passado trágico, seus superpoderes peculiares e uma vida dupla de combate ao crime, de dia como o advogado Matt Murdock e à noite como o vigilante Demolidor. Apesar do argumento clichê de material radioativo ter lhe conferido habilidades sobre-humanas, o Demolidor se diferenciava dos demais pelo misto de bênção/maldição na sua origem de super-herói, tendo perdido sua visão por um acidente na infância, mas conseguindo desenvolver todos os seus outros sentidos. Somado a isso, Matt ainda perdeu seu pai, um boxeador que se recusou a entregar a luta, e agora órfão, decidiu aprimorar corpo e mente para impedir que outros tivessem o mesmo destino, ao mesmo tempo em que levava justiça para aqueles que se consideravam acima da lei. Com diversas releituras ao longo dos anos, inclusive por quadrinistas de renome como Frank Miller, Kevin Smith e Joe Quesada, a notícia de uma adaptação para os cinemas circulava desde os anos 90, mas somente em 2003 tomou forma, pelas mãos da falecida 20th Century Fox. O resultado foi um filme que conseguiu superar nas bilheterias o seu custo de produção, mas que foi massacrado pela crítica e até por seus próprios realizadores, em especial Ben Affleck, que por diversas vezes demonstrou publicamente seu desgosto pelo papel, que lhe rendeu um Framboesa de Ouro. A trama, apesar de fiel às origens do Demolidor nos quadrinhos, foi duramente criticada pela pressa com a qual apresentava seus personagens e situações, por diluir momentos impactantes da história, como a morte do pai de Elektra, e reduzir a violência em prol de uma classificação etária menor, o que acabou indo para a conta do diretor e roteirista Mark Steven Johnson. Por essas e outras, o filme é recorrentemente colocado em listas de piores adaptações de histórias em quadrinhos. Porém, tudo poderia ter sido bem diferente. No ano seguinte ao do lançamento nos cinemas, o filme recebeu a sua versão do diretor em home video. Com nada menos do que 30 minutos adicionais, o novo corte mostrava o filme segundo a intenção original de Mark Steven Johnson, mais violento e com melhor desenvolvimento de trama de seus personagens, em especial do protagonista. A começar pela infância, temos mais diálogos entre Matt e Jack Murdock, mostrando a devoção do filho pela figura heróica do pai, bem como no dilema enfrentado por este ao recusar perder a luta, o que custou sua vida, mas era preferível isso a arriscar decepcionar o filho mais uma vez. Passando para a fase adulta, o filme deixa de lado os momentos no confessionário e torna a relação de Matt com a igreja mais relutante, com o protagonista buscando não perdão pelos seus atos, mas sim paz e solidão. O diretor também aproveita para dar dicas sutis para os fãs sobre a mãe de Matt, na figura de uma freira no hospital e na igreja. Além disso, a nova versão encontra mais espaço para desenvolver as habilidades do protagonista, principalmente quando não está a caráter. E mesmo não mostrando seu treinamento em artes marciais como nos quadrinhos, vemos o mesmo utilizando seus sentidos aguçados, tanto para identificar mentiras no tribunal, quanto para investigar pistas em locais de crimes. A propósito, é justamente durante seus momentos como o advogado Matt Murdock que essa versão do diretor se sobressai. Antes resumida a uma ou outra cena de tribunal, aqui existe uma nova subtrama envolvendo o personagem Dante Jackson, interpretado pelo rapper Coolio, e que é um suspeito do assassinato da prostituta Lisa Tazio. Além das intenções humorísticas do novo personagem, a sua subtrama traz ao enredo mais momentos de interação entre Matt, seu parceiro Franklin Nelson e o jornalista Ben Urich, e ainda mostra mais do lado amaldiçoado de suas habilidades, como no momento em que Matt simbolicamente presencia o assassinato de Lisa graças à sua audição, e ainda cria uma conexão mais convincente com a busca de vingança do Demolidor contra o rei do crime. Saindo do protagonista e partindo para os demais personagens, a relação dele com Elektra ainda não tem o espaço merecido, mas a narrativa traz mais peso para o relacionamento, retirando a cena de amor entre os dois e colocando no lugar o momento em que Matt precisa deixá-la para combater o crime. Ainda sobre a personagem, a sua revolta pelo assassinato do pai continua mal construída, com ela demonstrando uma postura injustificadamente hostil contra Matt. Porém, graças à subtrama de Lisa e Dante Jackson, a sua vingança e consequentemente morte se conectam melhor com a história, além de essa versão mostrar mais momentos de ação e de violência gráfica, incluindo um momento de sadismo do vilão mercenário que a beija antes de matá-la. E finalmente, chegando aos vilões, tanto o rei do crime quanto o mercenário não ganham mais em substância no que se refere às suas origens e motivações, porém a versão do diretor compensa com cenas que legitimam o senso de ameaça de ambos. No caso do mercenário, há mais momentos do ator Colin Farrell mostrando toda a insanidade do vilão, bem como sua caracterização, propositalmente caricata.
Já no que se refere ao Rei do Crime, a escolha de Michael Clarke Duncan inicialmente gerou polêmica, tendo em vista que o vilão, em sua mídia original, é retratado como um homem grande e branco, mas a atuação dedicada do ator acalmou os fãs, e aqui, mesmo não fugindo do estereótipo do chefe do crime mafioso, temos o seu lado agressivo melhor retratado, e a luta final contra o Demolidor ganha mais momentos de sangue e violência. Por essas e outras, Demolidor, o Homem Sem Medo, não apenas é considerada superior ao corte lançado para os cinemas, mas há quem a descreva como uma obra totalmente nova. Sem a interferência do estúdio e dos órgãos de censura que repudiaram a violência da versão original, o diretor Mark Steven Johnson conseguiu mostrar por home video a sua verdadeira visão, que se tivesse sido lançado nos cinemas, poderia ter dado um retorno muito mais positivo. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Com a Fox tentando reprisar o sucesso do primeiro filme do Homem-Aranha, da Sony, o corte lançado nos cinemas priorizou estilo sobre substância, trazendo uma trama superficial, personagens mal desenvolvidos e cenas de ação prejudicadas pela censura. Apesar de corte do diretor ou versões estendidas não serem novidade, geralmente se tratavam de produtos criados para saciar a curiosidade dos fãs, expandir sua experiência ou para obter lucros em cima de materiais novos de uma franquia de sucesso. Porém, no caso de Demolidor, o formato se mostrou uma oportunidade do realizador pedir desculpas pelo filme lançado nos cinemas, mostrando o quanto de material havia sido cortado contra sua vontade, reforçando assim o papel prejudicial da interferência do estúdio e da censura na qualidade final de uma obra. Sendo justo, nem mesmo o material novo conseguiu salvar os efeitos visuais ruins, diálogos mal escritos e a interpretação beirando a canastrice de Ben Affleck. Porém, é evidente que com a visão do diretor sendo preservada, a qualidade da obra evoluiu consideravelmente. Na época de seu lançamento, o corte mais longo do filme do Demolidor não causou tanta repercussão, o que se deve tanto pela má recepção generalizada da versão para os cinemas, quanto pelo fracasso comercial do filme spin-off da Elektra, o que também jogou por terra qualquer chance de uma sequência. No entanto, a recente polêmica envolvendo o diretor Zack Snyder, Joss Whedon, a Warner Bros. E o filme da Liga da Justiça inflamou ainda mais o debate acerca do choque de versões entre artista e fiador. No caso dos heróis da DC, somente através de uma mobilização dos fãs na internet que a versão de Snyder conseguiu ver a luz do dia. E mesmo não sendo um consenso com a crítica, o público abraçou o filme de quase 4 horas de duração, sendo esta versão tida como consideravelmente superior à de 2017. Porém, antes mesmo da popularização da internet, o filme do Homem Sem Medo conseguiu uma segunda chance no seu lançamento em DVD. Além de ser uma edição que resolve, quase, todos os problemas apresentados no corte para os cinemas, trata-se de um atestado das dificuldades de quem vive da sétima arte, precisando se render a limites de orçamento, decisões duvidosas de produtores e interferências demasiadas de estúdios no resultado final de sua obra. Ao menos, com essa edição, tanto Mark Steven Johnson quanto o próprio Demolidor tiraram um pouco da má impressão deixada com o filme de 2003. Só 12 anos depois, que o personagem retornaria, dessa vez via streaming, na excelente série da Netflix, mas que mesmo sendo muito bem recebida e bem sucedida, veio a ser cancelada após o seu 3º ano, sem previsão de retorno. Ao que parece, o destino continua sendo cruel para o demônio de Hell's Kitchen. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.